Neste momento, eu tomo posse das Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, para vos compartilhar com respeito a mais uma profecia bíblica que foi profetizada pelo profeta Amós no ano 760 a 750 antes de Cristo. Esta profecia se encontra em seu próprio livro do profeta Amós, capítulo 8, os versículos 11 e 12. Assim está escrito: Eis que vem dia, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errante de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, Odã. É como é certo viver o caminho de Bezerba. Esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Como entender esta profecia quando o apóstolo Amós profetizou no ano 760 a 750 a.C.? Nós estamos vivendo no ano de 2020. Quantos anos já passaram? Os profetas, eles profetizavam e não sabia a que época tais profecias iriam se cumprir. Mas ele, inspirado pelo Espírito de Deus, profetizou essas palavras, que haveria um dia em que Deus iria mandar fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Hoje, os cristãos têm em mão toda a revelação de Deus. Ela está contida nas Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que Deus queria revelar para o mundo, Ele revelou através de seus santos profetas. A Bíblia já mostra o desenrolar de toda a história do mundo. Ela mostra o começo, meio e fim. Com respeito ao plano da salvação, ela já mostra a queda do homem, a consequência do seu pecado. Mostra também o meio pelo qual estabeleceu para recuperar, trazer este homem ao estado original. E mostra também o fim de todas as coisas. Então o profeta Amós profetizou que vem dias futuros. Eu quero complementar com outros versículos para que nós possamos entender. Uma profecia, ela explica outra profecia, nos esclarece. Também o profeta Daniel profetizou também no ano 536, está registrada no capítulo 12 de Daniel, acontecimentos futuros que está para acontecer, e está interligado com esse versículo de Amós que eu acabei de ler. Só assim nós iremos ter uma compreensão melhor. Então, o capítulo 12 de Daniel, versículo 1, nos diz: o tema tem os últimos tempos
as palavras seladas. Então o texto diz, isso é epígrafe que eu li, o texto diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia. Esse tempo de angústia aqui significa a grande tribulação que está para vir, para provar todos os habitantes da terra. Então, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nações até aquele tempo. De referência, né, a esse tempo, né? Em São Mateus capítulo 4, versículo 21, ele disse que este dia, né, que é a grande tribulação, nunca houve dia semelhante a ele. Então conclui o texto: mas naquele tempo, ou naqueles dias, né, naqueles anos, que é 3 anos e meio, a grande tribulação, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que despreza o eterno. Os sábios, pois, resplandecerão. A conexão parou, mas vamos dar continuidade. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre, eternamente. E tu, Daniel, feste essas palavras, sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará, como eu dissera no início. Então aqui o profeta Daniel também profetizou que haverá um tempo de angústia qual nunca houve, e mandou que Daniel selasse essas palavras, porque eram para os últimos dias, e de muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Ou seja, muitos iriam estudar o significado desta profecia bíblica. E Daniel continua nos versículos 8: eu, pois, ouvi, mas não entendi, porque isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao fim, até ao tempo do fim. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Então muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurados que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias, ou seja, na ressurreição, para ele receber o seu galardão. Então há uma bem-aventurança aqui, quando ele diz que bem-aventurados o que chega até 1235 dias, porque haverá 1290 dias, ou seja, 3 anos e meio, que é o período ardente da grande tribulação. Então, vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Como entender esta profecia bíblica? Sabemos que há várias profecias bíblicas, muitas já foram cumpridas, e não há necessidade mais de se falar sobre o cumprimento dela. A primeira profecia foi em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O próprio Deus fez esta profecia quando o homem pecou. Ele diz que na semente da mulher iria nascer um,
que iria ferir a cabeça de Satanás. Se cumpriu esta profecia na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías também profetizou com respeito ao Messias, Isaías 53, que ele viria para tomar o pecado da humanidade. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, né? E diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Já se cumpriu na cruz do Calvário, Jesus conquistando já o plano da salvação. E ele próprio disse que ele iria morrer e iria ressuscitar. Também já se cumpriu esta profecia, mas falta ainda se cumprir a profecia da sua volta para arrebatar a sua igreja. E ele comissionou a sua igreja para pregar, propagar esse seu evangelho a toda criatura. Quando este evangelho for pregado a toda criatura, ele virá para arrebatar a sua igreja. Então, nos quatro cantos da terra, hoje, a palavra de Deus tem sido pregada, né? Hoje todos podem ter um exemplar da palavra de Deus. A palavra de Deus é pregada através das redes sociais, né? Que está à disposição aí. O homem tem acesso a ouvir a palavra de Deus, né? A hora que ele quiser. Muitos não gostam de ouvir a palavra de Deus, da comichão, da coceira nos seus ouvidos. Mas vai chegar dias, né? Que é um período, né? 3 anos e meio, grande tribulação, que muitos vão querer ouvir esta palavra de Deus. São dias tenebrosos, né? Quando o cálice da ira de Deus vai ser derramado a este mundo, e muitos vão querer ouvir a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada vai estar na terra, mas muitos vão querer ouvir falar a respeito de Jesus, uma palavra de consolo, uma palavra que possa realmente dar esperança a ele, mas com respeito à volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém mais irá pregar, porque esta profecia já se cumpriu, ou seja, a igreja foi arrebatada, e aqueles que ficaram, apesar de conhecer a palavra de Deus, que é bem verdade, que muitos irão ficar, conheciam a palavra de Deus. Jesus falou fazendo várias parábolas com respeito à sua volta, com respeito às 10 virgens, né? Que todas as 10 estavam aguardando o noivo, mas 5 eram insensatas, né? Não tinha azeite de reserva consigo, e o noivo veio. Aquelas que estavam preparadas entraram para as bordas do cordeiro, a porta se fechou. Quando elas foram comprar azeite e voltaram, não puderam mais entrar. Bateram na porta, mas Jesus disse: eu não vos conheço. Então já está na Bíblia Sagrada que no arrebatamento da igreja muitos irão ficar. Era acompanhante da igreja, não fazia parte da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus também falou que estarão dois no campo, um será tomado, outro será levado também. Então tudo está registrado nas Sagradas Escrituras. Então esses que irão ficar, apesar de conhecer a palavra de Deus, ser mestre na palavra de Deus, mas relaxaram a sua vida espiritual, e outros zombaram, né? Não acreditaram no plano da salvação, né? Deixaram as oportunidades passar, o tempo passar. Então vai ser dia difícil para essas pessoas. Então nós estamos vivendo nos últimos dias. Então Daniel, ele não entendeu, né, as profecias bíblicas, quando o Senhor usou ele, né, usando ele, que viria um dia de angústia, né, que nunca houve, né, na face da terra. Mas o Senhor disse para ele: sela esta palavra, porque será para o fim,
Ou seja, muitos irão correr, querem entender, né, compreender. Então nós já estamos entendendo. Naquela época, eles não entendiam o significado, né, as épocas, né, que esta profecia iria se cumprir. Então nós hoje estamos entendendo que nós estamos realmente vivendo esses últimos dias, né, pelas profecias bíblicas que Jesus profetizou, São Mateus capítulo 24 ali, mostrando já o quadro, né, como estaria o mundo, né, peste, fome, guerra, terremoto. Então nós estamos vivendo as profecias escatológicas dos últimos dias, né, porque realmente estava relacionado também à nação israelita que estava disperso, distante da sua terra. E Israel é o relógio de Deus para o mundo, porque ele já foi restaurado como nação, já está lá como nação. Jesus foi uma referência quando a figueira florescer, né, e as árvores do céu e as árvores do mundo, que são as nações, então começar a florescer, a prosperar. Então, levantai os vossos olhos para o céu, porque perto está a vossa redenção. Então, as profecias estão todas se cumprindo, né? Mostram sinais, né, de que Jesus está se aproximando para arrebatar a sua igreja. Então, hoje, o ser humano pode ouvir a palavra de Deus. Então, neste momento que eu estou falando a palavra de Deus, né, eu estou realmente falando já aquilo que as profecias já falam, né? Já dizia, o livro está selado, né, para o tempo determinado. Muitos irão correr de uma parte para outra, querer entender, compreender. Aqui esse versículo não quer dizer que são realmente a ciência que iria se evoluir. É verdade que a ciência, cada dia mais, ela se aumenta. Mas este versículo, que a ciência, que é o conhecimento, né? Muitos irão correr para entender o significado das profecias bíblicas, principalmente desta, que quando o profeta Daniel profetizou, né? E quando o anticristo fazia um pacto, uma aliança com Israel, e quando ele cessar o sacrifício contínuo, como diz o versículo 11 do capítulo 12, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto à abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Veja que há uma diferença. Primeiro é 1290 dias, né? E outro é 1335 dias. Então mostra aqui que existe um período, né, de uma falsa paz. É como o apóstolo São Paulo, ele profetizou em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 2. Quando vocês ouvirem dizer paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo está vivendo esses últimos dias aqui na terra. E eu trago-vos esta breve reflexão bíblica. As profecias bíblicas, elas não falham. Todas elas irão se cumprir. A prova disto que muitas já se cumpriram e estão se cumprindo, e esta também irá se cumprir, que vai haver um dia em que Deus vai enviar fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, porque elas já se cumpriram e ninguém poderá mais pregar com respeito ao arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, porque ele já veio e ressuscitou e levou a sua igreja. E agora o cálice da ira dele será derramado a este mundo, como está registrado no livro do Apocalipse. Então, nós estamos vivendo, a igreja do Senhor está vivendo os seus últimos dias. E esta é a responsabilidade que ela tem para falar, para pregar, para propagar, para que o mundo tome conhecimento de tudo o que está acontecendo e irá acontecer. Deus, na sua soberania, tem determinado o tempo para todas as coisas.
como ela deveria acontecer. No seu tempo, no seu Cairo, é o tempo de Deus, o tempo determinado por Ele. Ninguém vai impedir o cumprimento das profecias bíblicas. Naturalmente, elas irão se cumprindo dia após dia, como queira ou não queira. A palavra de Deus, ela é fiel em suas gerações. Nós vemos isso que quando José foi para o Egito, Deus iria trazer um castigo para o Egito ali, um juízo de Deus. Deus deu um sonho, ao faraó. Como nós sabemos na história, José foi vendido pelos seus irmãos e passou a ser escravo ali no Egito. E o faraó teve um sonho, e ele não sabia a interpretação do sonho. Mas José, que era prisioneiro, estava no cárcere ali e tinha 2 funcionários do rei, um copeiro e um padeiro. Eles estavam presos também ali por ter cometido algo, e ambos tiveram um sonho e contaram para José. José, ele tinha o Espírito de Deus, Deus era com ele, e o padeiro Mó contou o sonho para José, que ele via 3 cestos na sua cabeça. Aqueles cestos estavam com pães, e ele não soube entender o significado daquele sonho. José disse que dentro de 3 dias o faraó iria mandar e ele iria voltar ao seu ofício. Então o copeiro também, vendo a interpretação do sonho, contou também que viu 3 cachos de uva e ele espremia as uvas em uma taça. E José disse que dentro de 3 dias ele ia ser chamado e iria ser morto. E isso aconteceu, E José disse: quando essas coisas se cumprir, tu lembra de mim, O copeiro moço esqueceu de José, mas no tempo determinado Deus deu um sonho ao faraó e o copeiro moço se lembrou de José no Egito e mandou chamar José. E José foi, e o faraó não sabia, o significado do sonho, e ele contou o sonho a José. Diz que ele sonhava e via 7 vacas magras, e 7 vacas gordas. E diz que as 7 vacas gordas comiam as 7 vacas magras, e 7 espigas cheias, e 7 espigas rasbuscadas. E ele disse, a cheia engolia, comiam as rasbuscadas. E sem entender, e José disse que realmente as 7 vacas magras são 7 anos que o Egito irá passar por uma escassez, E as 7 vacas gordas, ele diz, são 7 anos de abundância. As 7 espigas rabuscadas são 7 de escassez, e as 7 espigas cheias serão 7 anos de abundância. Então Deus deu o significado do sonho a José. Isto aconteceu. José orientou ao faraó que ele armazenasse os seus bens para esses 7 anos que iria vir sobre a terra. E José fez, e assim se cumpriu o sonho. Então, no sentido espiritual, a Bíblia, o profeta Amós, ele profetizou que vem dia, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras de nosso Senhor e Salvador. Então, neste momento, você está sendo consciente de que as profecias bíblicas, elas não irão falhar. É só você ver o que está acontecendo no mundo. O mundo está confuso, está sem entender o que está acontecendo. Mas nós, os cristãos, nós entendemos, nós sabemos o que está acontecendo no mundo. Porque as profecias falam por si mesma, Então, a palavra de Deus escrita, ela fala por si mesma. Como nós vemos em 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14, nós vemos profecias
bíblica com respeito ao juízo de Deus sobre o próprio seu povo, né? Que quando ele afastava de adorar o verdadeiro Deus, começava a adorar a outros deuses, então Deus trazia um juízo para o seu povo. Nós vemos em 2 Crônicas, capítulo 7, os versículos de número 14 diante, diz. Logo nós vemos isso assim. Vamos ler no versículo antes, quando Salomão construiu o templo, a casa do Senhor ali, santificou para o Senhor ali, e Deus disse que toda oração que fosse feita ali naquela casa, os seus olhos estavam atentos, prontos para ouvir. E Deus disse, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se enviar peste entre o meu povo, nós vemos aqui que há acontecimentos que iriam acontecer, né? Era por permissão de Deus, era Deus que ia trazer, né, esse juízo sobre o seu povo. Se eu cerrar o céu, ou seja, para que não chovesse, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Aqui nós vemos, Deus mandava realmente a peste, os gafanhotos, né? Acabava com a sua lavoura. Era tudo Deus se utilizando, né, dessas coisas, né, para trazer um juízo sobre o seu povo. No entanto, nós vemos, Deus diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vemos que sempre o castigo de Deus vinha em consequência do pecado do seu povo, né? Os judeus que se afastavam dele, então o castigo de Deus vinha. E Deus continua a dizer, agora estarão abertos meus olhos e atento meu ouvido a oração deste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome seja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e meu coração sobre todos os dias. Então aqui nós vemos profecias, né? Deus falando, se o seu povo afastasse dele, ele iria cerrar os céus para que não viesse a chuva sobre a terra. Nós vimos isso no reinado do rei Acabe, né, com Jezabel, que o povo estava oscilando, né, entre Deus e Baal, os deuses pagãos. E Deus trouxe um castigo, levantou o profeta Elias, e Elias profetizou, né, que não iria chover 3 anos e 6 meses. E não houve chuva, uma punição de Deus, um castigo de Deus. E depois de 3 anos e meio, Elias orou e Deus mandou chuva sobre a terra. Então, as profecias que estão escritas, profecias escatológicas, elas estão se cumprindo, irá se cumprir. O mundo não está entendendo, compreendendo, não quer compreender, não quer entender. Por mais incrível que pareça, o homem ímpio, ele jamais irá se converter, ele jamais irá reconhecer a soberania de Deus, né? Seu coração sempre irá ficar duro, irá sempre endurecer. Quer dizer, hoje nós estamos vivendo, né, o cumprimento das profecias bíblica. Mas tem pessoas, apesar de estar vendo muitas coisas que estão acontecendo, eles endurecem o seu coração. Não querem parar a entender que algo sobrenatural está acontecendo, né? E que a Bíblia já mostra todas essas coisas estão acontecendo. Está chegando o fim de uma era, um círculo está chegando o fim. Mas eles endurecem o seu coração. Por quê? O coração deles estão neste mundo, estão nas coisas deste mundo, né? Para eles,
não existe vida eterna. Para eles não existe salvação. Mas a palavra de Deus está sendo pregada, está orientando, está alertando a ele que as profecias bíblicas são sinais de que Jesus está vindo para arrebatar a sua igreja. Esta semana eu vi uma apresentadora de uma certa emissora, quando estava passando essa praga desse gafanhoto, que mostrou ali 40 milhões de gafanhotos, que ela, quando olhou assim, ela ficou assim, alarmada, que ela não quis ver aquilo ali. Ela disse, eu não quero ver isso aí. Quer dizer, ela viu que algo sobrenatural está acontecendo, né? Eu não quero ver isso aí, mas não para refletir. O que é isto? Por que isto está acontecendo? Tudo isto, por incrível que pareça, eu disse, por incrível que pareça, é misericórdia de Deus para com a humanidade. São maneiras de Deus falar ao homem, alertar o homem que eles se arrependam dos seus pecados, que eles reconheçam que é um pecador, que eles reconheçam que sem Deus está perdido, né? Que existe vida eterna, que existe condenação eterna, que existe um juízo eterno. O Apocalipse, né? Capítulo 2 diz, mostra ali bem claro o juízo final, quando todos irão ressuscitar e irão comparecer diante o trono branco de Deus. Então, para Deus, 1000 anos é como fosse um dia, né? Um dia. Tudo que está acontecendo, né, no mundo, para Deus é como um dia. A primeira profecia que foi profetizada por Deus no Jardim do Éden é como se fosse ontem para Deus, porque o passado para Deus é presente. Tudo está patente aos seus olhos. Então, neste momento, eu estou trazendo essa breve reflexão bíblica. Eu estou transmitindo a verdadeira profecias. O que eu estou falando não é produto da minha imaginação, do meu intelecto, mas é a verdadeira palavra de Deus escrita. Esta não falha, todas elas irão se cumprir. Então, neste momento, você precisa parar e dar crédito à palavra de Deus, porque assim diz o Senhor através da sua palavra: eis que vem dias, 3 anos e meio, é o período da grande tribulação, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Vai bater na porta, né, de uma pessoa, talvez não, com certeza, muitos irão ficar. Eu disse, no arrebatamento da igreja, muitos irão ficar, porque a Bíblia me dá respaldo bíblico para eu falar desta maneira. São Mateus capítulo 25, 10 virgens, todas elas estavam aguardando a volta do Senhor, a volta do noivo. Só que 5 relaxaram as suas vidas espirituais. Só tinha azeite na sua lamparina, mas no seu vaso não tinha reserva. E tardando o noivo, cochilaram todas elas. E o noivo chegou.
Quando ela se despertou, o seu azeite estava se apagando. Ela pediu o azeite às 5 prudentes. As 5 prudentes disseram: eu não posso dar do meu azeite, caso falte para mim e para vocês. Ide comprai a quem entende. E elas foram comprar o azeite para suas lâmpadas. E quando elas voltaram, a porta já tinha se aberto e as 5 entraram. Foram tarde demais. O que Jesus quis dizer com essa parábola aí é de que nem todos, aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus que está no céu. Isto é, dentro da igreja, porque eram 10 virgens, ou seja, virgem tem um sentido espiritual, estavam adorando um verdadeiro Deus, né? Não eram idólatras, mas relaxaram a sua vida espiritual, por isso ficou, não tiveram azeite de reserva consigo, não estava dando prioridade a alguma coisa, elas estavam no sentido espiritual aí, negligenciaram a sua vida espiritual. E quando o noivo chegou, não estavam preparadas. Foi Jesus quem disse, quando elas bateram na porta para entrar: eu não vos conheço. Duras palavras, né? Então, no arrebatamento da igreja, muitos irão ficar. Muitos teólogos irão ficar. Sim, porque não é título eclesiástico que dá estabilidade, né, da vida eterna. É uma vida de santidade com Deus. Então muitos irão ficar. Eu corri a portas dele, eu não posso mais pregar a palavra de Deus. Por que você não pode pregar? Eu fiquei também, o arrebatamento já aconteceu. E agora? Agora é o período da grande tribulação. Mas neste momento, a palavra de Deus está sendo transmitida, não é por acaso. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E se por acaso você estiver vivo, o arrebatamento da igreja, mas estiver com a sua fé viva em Deus, você vai ser arrebatado. Caso você morra, ou nós viemos morrer, com a fé viva, nós iremos para o paraíso, como diz o profeta Daniel, quando a revelação foi dada a ele, Deus disse para ele: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, ou seja, termina a tua carreira, combate o combate da fé até o fim, porque repousarás e estarás na sorte, ou seja, a morte física. No fim dos dias, ou seja, uma versão de tu levantarás para receber a tua recompensa. O apóstolo São Paulo, ele terminou a sua carreira usando a seguinte expressão: combati o bom combate até o fim, guardei a fé, terminei a carreira. Desde agora a coroa da justiça me aguarda, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a volta, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Daniel, ele está na galeria dos heróis da fé, aguardando esse dia
do arrebatamento da igreja para receber a sua recompensa. O apóstolo São Paulo também está na galeria da fé também, aguardando este dia para receber a coroa da justiça, né, a qual o juiz dará não somente a ele, mas a todos quanto amam a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluo dizendo: as profecias não falham. A igreja do Senhor Jesus Cristo está vivendo os últimos dias da terra. E o mundo inteiro está tomando conhecimento através daqueles que têm compromisso com a palavra de Deus, com as profecias bíblicas. Esses são os tempos de Cairo de Deus, o tempo dos últimos dias. Jesus está voltando. E a escolha que você fizer enquanto você estiver vivo dependerá da sua felicidade na eternidade. Escolha por Jesus para que viva hoje, agora e para todo o sempre.